Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo. Hoje a gente está com um episódio especial, para aqueles que saem da rotina para trazer ainda mais conteúdo de peso aqui para você, varejista, que quer estar um passo à frente do seu mercado. Dando sequência na nossa temporada recheada de conteúdo, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejo brasileiro para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, através de tecnologia e muito conhecimento aplicado para o seu negócio. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e comece agora o Varejo Insights. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Bora Varejo Podcasts, em mais uma edição do Varejo Insights, esse podcast que reúne especialistas do varejo, varejistas, para compartilhar conhecimento de forma gratuita, para educar, evoluir, desenvolver o varejo brasileiro. Afinal de contas, todo mundo que entende de negócio do Brasil sabe que o varejo é quem, de fato, constrói Brasil. E o episódio de hoje, mais do que especial, um episódio que a gente conseguiu... Não é fácil, turma, tá? Não é fácil, vocês vão entender porque não é fácil. Mas, depois de alguns meses nessa tentativa, a gente conseguiu, simplesmente, a maior referência, o maior nome do varejo mundial para falar sobre tendência, tecnologia e o principal, a tal e a tão sonhada evolução da jornada do consumidor. Para onde esse consumo está indo? Quais são as influências, os canais, como ele acontece, como isso tudo funciona de fato na prática. E não podia ser diferente, né? A empresa que abraçou essa ideia é a AWS, que é a gigante de tecnologia do varejo, uma empresa da Amazon, né? A empresa que eu acho que não precisa citar nenhum dado, nenhum comentário aqui sobre essa gigante que vem não só vendendo muito, como vendendo muito, encantando os clientes. Então, é esse poder de plataforma, de ecossistema, de tecnologia que faz a Amazon dominar a jornada do consumidor em todos os países que ela atua. Então, hoje eu vou receber aqui no nosso Bora Varejo Podcast para falar do Varejo Insights, esse episódio especial gravado aqui na sede da House Content da 3017, empresa patrocinadora do Varejo Insights, do Bora Varejo. Eu vou receber aqui Érico Seco, líder de vendas para varejo e bens de consumo da AWS, e o Paulo Henrique Dragan, que é o líder de soluções para clientes corporativos aqui no Brasil. Senhores, obrigado em nome do Bora Varejo por ceder a agenda de vocês, por passar pelo compliance, por conseguir estar aqui hoje para a gente poder aprender com vocês aqui. Muito obrigado de coração. Não, legal. Muito obrigado, Alfredo, a todo o time aí que possibilitou que a gente estivesse aqui hoje. Um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa visão sobre tecnologia para o varejo. É isso aí, obrigado, Alfredo. Obrigado a você e o time pelo convite e por a gente poder compartilhar um pouco desses assuntos tão legais aí. E esse podcast, turma, ele é especial porque a gente está ali na reta final da Black Friday, o grande momento, né? A final da Champions League do varejo. É quando você vai descobrir se o teu ano vai dar lucro ou não. Então, todo varejista está no momento de preparação e, esse episódio já é um episódio especial para ajudar você, varejista, a se preparar para esse grande evento. A tua tecnologia, o teu atendimento, o teu estoque, as tuas estratégias. A gente quer você cada vez mais pronto para enfrentar o desafio que é vender muito, vender com lucro e encantar os seus clientes na data mais especial do varejo. Então, não esquece de seguir o canal, não esquece de deixar seu comentário, não esquece de curtir. Vai lá no meu perfil também, @Alfredo Soares, vai lá no Instagram, no @Bora Varejo. Tem o livro do ano, o Anual do Varejo, que a gente faz na NRF, que é o Varejo Insights, gratuito para vocês baixarem. E tem um vídeo da Amazon aqui que tem um presente da AWS para vocês. Então, queria pedir para a produção começar esse episódio soltando o vídeo da AWS com o QR Code na tela aqui, que eles liberaram para vocês aqui, que são os nossos ouvintes. Bom, tá aí o vídeo, QR Code na tela, aproveita, tem também link na descrição desse vídeo no YouTube. Se você tá no Spotify, cara, não esquece de acessar lá o @Bora Varejo, tá lá, a gente vai deixar o link da bio, da Amazon, tá? Para vocês poderem pegar essa oportunidade que a Amazon tá deixando para vocês aí. Então, você que é varejista,
não deixa passar essa oportunidade, hein? Turma, vamos começar? Bora. Vamos entregar conteúdo para essa galera? Com certeza. Vamos lá, Alfredo. De varejista para varejista. A real do impacto da inteligência artificial na jornada do cliente. Cara, eu compro na Amazon aqui no Brasil, eu compro na Amazon lá fora. Para mim, esse assunto jornada do consumidor é um assunto que vocês dominam há década, né? Antes do digital ser o que é hoje, a Amazon já dominava essa jornada. Eu queria que vocês realmente falassem um pouquinho de, cara, como é que vocês conseguem inovar tanto? Como é que vocês conseguem fazer o bom virar extraordinário? Como é que vocês estão se adaptando? E qual o verdadeiro peso da inteligência artificial que vive um momento de moda na prática, nos bastidores? Pô, você que tem acompanhado as maiores implementações do Brasil e você que também, né, tá por dentro de o que vende e o que não vende. Legal. Bom, acho que tanto o Dargan quanto eu aqui, a gente pode dar alguns exemplos interessantes. Eu queria começar puxando um gancho. Você até já falou aqui um pouquinho de encantar o cliente, né? E para nós, encantar o cliente não é uma questão de o que eu posso só fazer a mais. É quando a gente está pensando no que a gente vai construir, a gente tem que colocar o cliente no centro da experiência. E não do que você quer fazer, do que você quer entregar. Por que você vai fazer alguma coisa para esse cliente? Qual é o problema que esse cliente tem, ou potencialmente a gente percebe que ele tem, que a gente quer resolver? Porque é isso, no final, que vai trazer a fidelidade. Você pode pensar num produto extraordinário, usar a tecnologia mais moderna, se ele não estiver resolvendo um problema real, ele não vai ter o impacto. Vai ser só algo interessante, algo bacana, mas que não resolve. Então, a gente brinca aqui na AWS, na Amazon, que a gente trabalha de trás para frente, do cliente final para a solução, e não o contrário, da solução e depois o cliente. Quando você coloca o cliente no começo da jornada, aí isso começa a acontecer. E você mencionou bem que a Amazon utiliza IA, machine learning, automação há muito tempo, né? Então, toda a nossa experiência, você pensar lá atrás, 20 e tantos anos atrás, essa questão de personalização no e-commerce, por exemplo, não existia. Eram coisas que estavam sendo construídas naquele momento. E a gente desenvolveu tecnologia para criar a experiência. Esse exemplo especificamente, porque a gente entendia que ter um cliente que está aqui buscando alguma coisa, é muito provável que tenham outras coisas que orbitam esse produto que ele está buscando, que provavelmente ele se interessa, provavelmente ele precisa e vai resolver um problema na vida dele. Como é que a gente faz para, em escala, automatizar essa personalização? Cara, tem um negócio de personalização muito surreal. Eu quero ouvir o Paulo falando sobre isso, porque ele tá vendo como é que os big players estão botando isso na prática. Mas eu lembro, cara, quando a Amazon começou a fazer vitrine customizada. Eu lembro quando a Amazon, naquela época, já criava um site para cada cliente. Para cada cliente. Não era sobre os... E eu lembro de ver isso e achar assim, cara, isso é muito surreal. É isso que eu estava pensando enquanto você estava perguntando sobre qual o impacto, né, que a inteligência artificial pode trazer na jornada do cliente. Eu diria que um dos principais, se não o principal, é essa capacidade de fazer para cada cliente a sua jornada. Porque a hora que você de fato entender o que o seu cliente precisa, procura no teu negócio e conseguir colocar para aquele cliente, para aquela cliente, o que de fato ele está precisando, e não é só personalização de produto, é a oferta do serviço, é a experiência que aquele cliente está tendo na hora que vai pagar, na hora que vai pegar o seu produto, se é aqui, se é em casa. Enfim, isso é algo que a gente já faz há algum tempo sob o ponto de vista da personalização, mas que com o recente... né, a popularização da inteligência artificial, e para poder pegar o teu dizer que está no hype, eu concordo em parte, que é um hype, sem dúvida. Como é que faz para usar? É para justamente fazer essas experiências serem ainda mais personalizadas. Não mais só no nível do catálogo, mas no nível de toda a experiência. Tudo, né? Do pagamento que aparece. Tudo pode ser feito para aquele cliente ou aquela cliente que prefere desse jeito ou daquele jeito. Ou ainda nem disse o que prefere, mas você já consegue intuir a partir das experiências que ele mesmo já compartilhou contigo. O que ele compra, quando é que ele te acessa o teu serviço, quando é que ele vai na tua loja, e por aí vai.
Então, é um mundo... É claro que eu posso falar disso aqui até amanhã, a gente vai falar de outras coisas, mas é um mundo bastante interessante para o varejo nesse momento. Ó, fica a dica para você que está assistindo a gente, né? O poder da personalização. Anota isso aí, porque esse poder antigamente era algo que exigia muita tecnologia, muita automação, e hoje com inteligência artificial você pode fazer isso de várias formas diferentes. E eu falo isso na minha aula do G4, cara. Tenha uma agenda para estudar o seu cliente. Tenha uma agenda, coloca lá 1 hora por semana, eu vou parar para olhar para minha base de cliente, ver um cohort específico, ver um comportamento. Cara, estuda o seu cliente para você poder criar estratégias personalizadas. Muito se fala de personalização, customização, e o nosso cérebro pensa logo em produto. Mas é exatamente o que o Paulo falou. Não é só produto, é o canal de atendimento, é o modo de pagamento, é a forma de entrega, é o catálogo. Exatamente. E aí eu vou até aproveitar a minha época de e-commerce, né? Que eu lembro, eu tenho até hoje um manual de boas práticas para Black Friday. Eu tenho. Todo ano a gente faz o evento do Bora Varejo Black Friday e eu apresento essas boas práticas até lá. É legal que é um conteúdo que nunca sai de moda. E uma das técnicas é personalização. E eu falo assim, se o teu cliente não está encontrando o mesmo produto em pelo menos 5 jornadas diferentes no teu e-commerce, o teu produto está mal organizado. E as pessoas, elas criam loja virtual, elas querem mais subir produto do que colocar o produto de formas que o teu cliente vai chegar lá de formas diferentes. E no final, o teu e-commerce não é uma jornada linear. O teu e-commerce é como uma rede. O teu e-commerce é como uma teia. Então a estratégia vencedora de catálogo é a teia. Não é jornada. Não é o cara entrou na home, vai clicar na categoria acessórios. Não é. Tem que ser uma teia. Agora, o cara, né? Tem que... Acho que uma boa forma de colocar isso que você está falando, Alfredo, é o seguinte. Acho que todo mundo já deve ter visto algum meme, alguma foto na internet de uma praça, né, e tem o caminho onde a prefeitura achou que você devia passar, né? E tem o caminho no meio da grama, que é por onde as pessoas passam de verdade. O paralelo que eu faço disso para a vida real do e-commerce é, às vezes as marcas estão tentando fazer com que o cliente chegue no produto que ela quer vender do jeito que ela quer vender. Mas no final das contas, você tem que descobrir como é que o seu cliente quer comprar. Você tem que dar várias opções, vários canais. Por isso que o que você está falando agora faz muito sentido. Essa teia, né? Ele tem que encontrar o produto dele de várias formas diferentes. Ainda mais no mundo multicanal que a gente está hoje em dia. Você não tem mais controle sobre por onde que vai começar a jornada do cliente. Pode começar direto no teu site, pode começar num aplicativo teu, pode começar em alguma parte do teu ecossistema que não é nenhuma dessas coisas, pode começar numa loja física, querendo que você entregue em casa, pode fazer o contrário, enfim. Hoje a gente tem tudo isso à mão do varejista e é preciso fazer com que essas jornadas todas, de alguma maneira, se cara, é muito maneiro a gente entrar nesse papo, né? Porque eu tava agora vindo para cá e eu fiz um stories agora, nesse momento. A turma que tá assistindo esse episódio não é ao vivo, então não vai adiantar entrar lá no meu Instagram para achar esse conteúdo, mas eu vou... tô contando para vocês. Falei exatamente sobre isso. Eu recebi uma caixinha de pergunta falando, porra, como é que eu cresço e tal. Eu falo, cara, você cresce dominando simplesmente canal, você cresce dominando o comportamento do cliente, transformando informação em estratégia. Como? Cara, qual é a minha oferta? Qual o benefício que meu cliente percebe? Qual o benefício que meu cliente captura? Toda empresa que conseguir tangibilizar o benefício que ela entrega para o cliente e comunicar para ele esse benefício, fazer ele perceber o benefício que ele teve, é impossível você não crescer. Tem jeito, cara. Te vendi uma roupa, conseguir saber que você se sentiu bem, que você se sentiu bonito, que você... Cara, não tem como. Você está completo de razão. O Eric comentou sobre o nosso Working Backwards, que é um processo formal que a Amazon tem, né? De trabalhar de trás para frente. O Working Backwards prevê que a gente responda 5 perguntas. E as 5 perguntas são sobre cliente. E uma delas é justamente o que você acabou de dizer, que é a nossa capacidade de explicar qual é o melhor benefício daquilo que a gente está inventando para o cliente. Agora, essa é uma das perguntas, são 5. E não, isso é super legal de falar, porque às vezes parece um pouco intangível. O que significa colocar o cliente no centro de tudo? Bom, no final das contas, o trabalho da tua empresa, é vender o seu produto ou o seu serviço, certo? Beleza, mas o cliente tem que querer comprar. Como é que você encontra ele? Como é que você garante que você está resolvendo um problema que de fato existe na vida dele? Essas 5 perguntas são a forma como que a gente encontrou de estruturar, de garantir que todo mundo que está fazendo esse processo, está pensando em criar um produto novo,
consiga responder essa pergunta antes de fato, investir mundos e fundos, rios de dinheiro em desenvolver aquele produto ou aquele serviço. Se você consegue responder essas perguntas, então você conseguiu entender o seu cliente, entender qual é o problema e você tem uma boa ideia de como é que você pode resolver. Aí sim, vale a pena a gente falar de tecnologia. Calma, senhoras e senhores, temos o primeiro corte do episódio. Vocês sabem de quais essas perguntas? Quais são essas perguntas? Calma aí que eu vou fazer. Faz uma graça, que eu tenho que entrar aqui pra gente fazer o corte. Calma aí que agora tem aquele porra. Calma aí. Quais são as 5 perguntas que a Amazon faz para criar estratégia pensando no cliente no centro? Pergunta número 1. Quem é o cliente e quais as informações que a gente tem sobre ele ou sobre ela? E aí cliente pode ser um cliente final, pode ser uma empresa, pode ser o que for no contexto do cliente que você interno, pode cliente ser uma área interna. Cliente externo. Cliente, alguém para quem você vai oferecer alguma coisa. Segunda pergunta, quais são os problemas ou oportunidades que a gente sabe que aquele cliente ou aquela cliente tem? Problema, de alguma maneira, já informou para a gente. Oportunidade é o que a gente imagina que se a gente fizer, a gente resolve alguma coisa na vida desse cliente ou dessa cliente. Número 3, qual a solução que a gente pode fazer para resolver esse problema? Qual a nossa proposta de resolver? A gente consegue fazer alguma coisa que resolve? Qual é o maior benefício que essa solução vai trazer para esse cliente final? Como é que eu explico para esse cliente o benefício? E por último, como é que eu meço se eu conseguir resultado ou não com isso que eu propus? Esse é o segredo. A empresa que mensura e tangibiliza e comunica o que ela resolve para o cliente, e isso fica claro, esse cliente volta. E eu queria compartilhar, acho que talvez o segundo insight da minha leitura desse episódio, que é o teu cliente ele compra por um motivo, ele usa por um motivo e ele volta por um motivo. Então, cara, não acredita que o que você fala é, às vezes, o que o teu cliente compra. Não é. Muitas vezes, a gente, como consumidor, inventa uma desculpa para a gente mesmo para comprar alguma coisa. Mas no final, o que vai fazer a gente ser cliente, o que vai fazer a gente indicar, o que vai fazer é outro motivo. Então, quando a gente pensa em desdobrar o comportamento do cliente, você consegue ser assertivo em cada um dos motivos daquilo ali. E isso aqui, turma, serve tanto para o varejo quanto para o cara que vende B2B. Essa é a grande verdade, porque no final é isso. Venda é literalmente você criar, dominar, engajar e manter um relacionamento. E é engraçado que tem uma entrevista do nosso chefe, né, o Jeff Bezos, que alguém pergunta... O cara é chique, hein, mano? Hein? Pô, faz esse... É o chefe do chefe do chefe. O cara é o chefe do chefe do chefe. Vai subindo, tá bem lá em cima. Que é interessante que perguntam para ele, cara, mas parece muito trabalho. Dá um trabalho fazer esse negócio, né? Não é muito trabalho você responder todas essas perguntas. A gente escreve um documento de 2, 6 páginas para responder tudo isso. Não é um parágrafo, né? Para responder tudo isso, às vezes são 6 páginas de documento, mais apêndice com dados, etc. A Amazon é famosa por essa cultura de escrever nas reuniões. Sim, né? bastante. Você não entra na reunião para bater... Porra, aquela reunião que perde o foco. Você escreve e debate na reunião. Mas até ouvi isso em alguma entrevista do Jeff Bezos, que ele fala, a nossa reunião não é falada, é lida. Exatamente. É tipo, a gente lê. A gente chega com chega todo mundo com o documento e lê primeiro, e debate. Depois discute. Mas não é sobre cada um ficar falando, porque na fala se perde muito o racional. Exatamente. E aí pergunta, pô, mas não é muito trabalho fazer tudo isso antes de... pode parecer. Mas, na verdade, se você pensar formalmente, talvez seja muito mais trabalho e muito mais custoso para a empresa você não fazer todo esse processo. Aí você vai lá, cria um produto, tenta pensar em canal de distribuição, tenta ver marketing e tal, e depois você descobre que você não consegue vender ou ele não é o sucesso que você esperava, porque você não entendeu o problema do cliente, você não está resolvendo nada. Então, para nós, tem um trabalho inicial, mas a gente consegue garantir que a maior parte das coisas que a gente coloca ali na frente para o cliente, seja um cliente corporativo da AWS, seja alguma coisa para o cliente final, está resolvendo uma dor dele. E às vezes resolve uma dor pequena demais, né? Que o cara não vê valor. Porque também tem isso. E ajuda você na priorização do que você vai fazer, sem dúvida. Porque o Working Backwards, esse processo nosso, é um mecanismo para inovar. E ele é o mecanismo desde sempre, tá? A missão da Amazon é ser a empresa mais focada no cliente da Terra. Essa é a missão. Desde a fundação lá atrás, quando só tinha e-commerce e tal. Isso
orienta todos nós, inclusive a AWS, porque é a mesma missão. Então, colocar o cliente no centro de tudo e usar o Working Backwards, que são essas perguntas em resumo, tá? O Working Backwards é mais do que isso. Tem um livro, inclusive, publicado sobre o processo. Mas colocar o cliente no centro de tudo, fazer essas perguntas, responder, aumenta na nossa leitura a chance de que a gente vai ser bem sucedido naquilo que a gente está propondo. Então, o que interessa esse papo de Working Backwards aí que o Darga está falando para o time do varejo? Interessa colocar os clientes de verdade no centro do que você está querendo. Entender que não é o cliente da tua empresa, são os clientes, né? E outra, ele não está ali para fazer o teu serviço. É a gente que está lá para fazer o serviço dele. É a gente que quer entregar o que ele precisa, o que ela precisa, entregar o produto do jeito que ele quer, o que ela quer. Porque senão a gente faz aquilo que a gente acha o melhor, né? E espera que o mercado adote. Às vezes eles não adotam. A próxima pergunta que geralmente fazem é, mas beleza, dá para fazer isso para tudo? A gente vai investir em tudo? Não necessariamente. Para nós aqui, nessa ideia de ser a empresa mais focada no cliente, a gente tenta olhar 3 coisas que sempre vão ser verdade para um cliente no varejo. O cliente ele sempre vai querer um preço menor, então você nunca vai ter a experiência de chegar um cliente... Sempre vai querer pagar bem. Né? Você imagina um mundo em que o cliente entra no site da Amazon e fala: Amazon, achei tudo que eu queria aqui, muito legal, me entrega no prazo que eu queria, mas vocês estão cobrando barato demais, eu queria pagar um pouco mais caro? Nunca vai acontecer isso. A outra coisa é conveniência. E aí conveniência, que mais fácil da gente dar de exemplo aqui, é o prazo de entrega. Então, você imagina uma situação em que o cliente entra no site e fala: Amazon, muito legal, o preço está ótimo, a seleção de produtos é enorme, mas eu queria mesmo que você me entregasse um pouco mais de prazo, mais tarde. Não queria receber amanhã, não. Isso nunca vai acontecer. E a outra coisa é a seleção. Já imaginou você entrar lá e falar: cara, o preço é bom, entrega no prazo. Ah, mas tem muita coisa, eu não queria não. Queria que você me vendesse menos coisas. Eu não queria encontrar tudo o que eu queria aqui. Então, se tudo que a gente faz que vai impactar positivamente seleção, preço e conveniência para o cliente, é algo que vale a pena a gente gastar energia. Isso é uma coisa que quando lá atrás, quando a gente pensava no que focar, a gente discutia sobre aquilo que seriam as necessidades duráveis. Isso. E eu falo bastante disso com os nossos clientes também. São necessidades que não mudam. Às vezes a gente tem variação econômica, a gente tem variação nas mais diversas circunstâncias tecnologia ao que o varejo se submete, né? Mas essas coisas não mudam. Então, se você encontrar no teu negócio coisas que não mudam, aquelas coisas que estão sempre ali na mente do cliente, e você organiza o teu negócio para resolver essas coisas de forma contínua e com qualidade, você também aumenta a chance de se manter relevante para o teu cliente por mais tempo. Essa é porrada. Entendeu? Essa foi porrada. É por aí. Então, em vez de você construir uma estratégia em cima daquilo que pode mudar a qualquer momento, ou que muda sempre, construa a sua estratégia em cima daquilo que não muda. Que para nós, no business do varejo, são essas três coisas que eu te falei. Preço, seleção e conveniência. Começa aí então, turma. Mas vamos falar agora de um assunto que vocês são bons. Tá? E eu acho que a AWS nesse quesito aí, ela talvez... Acho que é a maior da América Latina em armazenamento de dados. É a tecnologia por trás de toda a tecnologia da Vetex e das grandes softwares e grandes coisas da AWS. Estava falando disso aqui antes de começar, né? Em termos de segurança, capacidade, elasticidade. É simplesmente a melhor tecnologia do mundo, reconhecida publicamente por isso. Dados. Varejo hoje, na opinião de vocês, com o know-how de vocês, o quanto vocês se reúnem com o varejo, qual é o nível de 0 a 10 que o varejo brasileiro hoje está em relação à estrutura de dados? Estrutura, 0 a 10. Tem exemplos para todo lado. Eu diria que o varejo brasileiro está próximo de 8, 9. 8 não é bom. Eu acho que eu talvez seria um pouquinho mais conservador, uns 7, 8, mas 7, não tá 8. ruim. Tá, isso em armazenamento. Em organização, 0 a 10. Eu acho que talvez mais para... Aí eu acho que há mais desafios. Porque a questão, e acho que eu sei onde é que você vai chegar. Como é que a gente está falando muito de IA generativa. Agora, a base de tudo isso é a sua estratégia de dados. Exatamente. Então, se você não tem uma estratégia de dados bem definida, bem estruturada, vai ser muito mais difícil, talvez mais custoso, mais demorado, para que você consiga tirar valor para uma estratégia de IA generativa, por exemplo. Porra, você talvez nem tenha noção da força do que você falou. Troca
no teu caderninho, anota essa expressão que ele falou agora, estratégia de dados. Não é sobre armazenamento de dados. Tem muita empresa criando um museu, colocando uma porrada de dado antigo, armazenado, que vai ficar lá, vai mofar, não vai fazer nada com ele. Mais importante do que a estrutura de armazenamento de dados é qual a sua estratégia com dados, que é aonde se armazena, como você acessa, como você organiza. É isso que vai transformar dado em estratégia e estratégia em resultado. Cara, muito forte isso, estratégia de dados. Como que você usa e para quê? Isso é parte do desafio, não só do varejo, né? Eu tenho a missão de cobrir varejo e outras corporações no Brasil, enterprises, e há um desafio de organizar os dados. Você usou a palavra organização, porque conforme a gente foi... E o mercado brasileiro tem muitas empresas que crescem a partir de aquisição e fusão e multicanalidade, no caso do varejo, combina dois business que não se falavam antes e aí agora tem que se falar obrigatoriamente. Então, eu diria que para o varejo, um dos maiores desafios é fazer essa coisa de organizar o dado do cliente em torno dele próprio, saber que aquele cliente é cliente da loja física e também do e-commerce, e também comprou um serviço avulso e também recebeu tal coisa, isso tudo na mesma unidade, isso ainda é dificuldade para alguns varejistas. Eu não diria, aqui eu dividiria... Ou quão rápido eles conseguem fazer isso. Ou quão rápido consegue fazer. Acho que o acesso todo mundo já consegue. Acontece que não basta conseguir acessar. Tem que ser rápido para conseguir fazer de forma ágil, que esteja na mão do cliente o tempo todo, consiga resolver no aplicativo. Então, ainda há um pouco de estrada aí. É claro que os grandes varejistas já estão bem na frente nessas estratégias e o mercado em geral, a gente ainda vê outras companhias fazendo o seu trabalho de casa. Talvez a gente possa dar, sei lá, 2 exemplos aqui que tentam materializar um pouco o que a gente quer falar quando a gente diz de estratégia de dados, né? Então, legal, vamos pensar numa empresa que tem um e-commerce. Obviamente, se você tem um e-commerce há 5 anos, é muito provável que você tenha guardado os dados de pedidos. Muitas informações. Quem é o cliente. Você deve ter um monte de informação e um monte de pedidos que você armazenou. Legal. Ter essa informação apenas te ajuda em quê? Só ela, por si só. Controle. Só não controle. É gestão. Exatamente. É o que eu falo. Controle é diferente de gestão. Você tem lá. Tem muito dono de negócio, vamos ser sinceros aqui, tem muito dono. Né? Tem um empreendedor, que já é o cara um pouco mais... Tem o dono, que é o que move o Brasil. O dono, o cara que é dono sozinho, mais um. O dono de negócio, na maioria das vezes, eu vejo lá no G4. Ele não quer ter dados para fazer gestão. Ele quer ter dados para ter controle. Ele quer virar e falar assim, eu sei quanto meu negócio vende agora. Eu sei quanto meu negócio vende por minuto. Só que não é essa informação que vai fazer ele afinar a estratégia. Será que essa informação te ajuda a vender 25% mais, 35% mais daqui 6 meses, 1 ano? Eu compreendo o desejo dele querer essa informação na mão. Né? Ele está no mercado há 1, 2, 3 décadas, ele sabe como que ele chegou até aqui, e é a partir das movimentações que ele fez ou deixou de fazer que ele se tornou o dono que ele é. Só que de agora para adiante, o jogo vira. Então ele não adianta mais ter no celular dele só sabendo quanto que ele está faturando na loja dele agora. Ele precisa ter no celular dele alguma coisa dizendo que se ele mudar aquele produto de lugar dentro da loja, ele vai faturar 25% a mais. Isso ele não necessariamente tem hoje. Então, é um outro tipo de controle. A gente até pode dizer que é controle também, mas é um controle de estratégia, um controle de como que o negócio cresce. Agora aqui, vocês podem falar quais são os 5 dados mais importantes para um varejo avaliar para criar uma estratégia de Black Friday vencedora? Vamos lá. Antes, eu queria reforçar com vocês que estão assistindo a gente até aqui, que tem o QR Code na tela, que a AWS está disponibilizando um time para poder fazer uma reunião com a sua empresa e entender o momento do seu negócio, a tua infraestrutura e como a AWS pode ajudar o seu negócio a sustentar o teu crescimento com segurança e tecnologia. Então, se você está assistindo esse episódio, entra agora no QR Code na tela, agenda um papo com o time da AWS. Olha que legal a oportunidade, né, de ter o time conversar, ter um especialista da AWS conversando com a tua empresa, entendendo o teu negócio, para te dar ali um direcionamento de como você pode crescer usando tecnologia com segurança e suportando aí
qualquer nível de crescimento da sua empresa. E é óbvio que a AWS é uma das empresas que mais são usadas pelas empresas mais valiosas do mundo. Então fica aí essa oportunidade, o QR Code está na tela, tem link na descrição do vídeo para você marcar essa reunião agora com a tua empresa. Não importa o teu negócio, bate um papo com os caras, aproveita essa oportunidade que eles estão abrindo exclusivamente para falar com quem está assistindo aqui o Bora Varejo. Mas conta aí, 5 métricas. Ó, talvez eu não fosse nem na métrica, porque isso pode variar muito de negócio para negócio, de segmento para segmento dentro do varejo. Agora, algumas coisas que são bastante importantes. A primeira, se você está operando com e-commerce, e esse e-commerce você tem uma estratégia de multicanalidade, obviamente você tem que pensar se a tua plataforma de e-commerce ela aguenta as variações que podem acontecer na Black Friday. Se você vai criar uma promoção, pode ser, ou a própria data já faz com que muita gente aumente a procura por e-commerce. Mas, primeiro, a sua plataforma aguenta essa grande variação de demanda? Lembro o caso da Vetex que a gente estava falando aqui agora há pouco, é bem comum algumas lojas ali dentro terem picos de 20, 30 vezes mais cliques, mais visitas e mais pedidos. Isso pode acontecer numa questão de horas, né? Então, segundos. Isso, a sua plataforma aguenta. Uma coisa que eu tenho visto bastante também é como é que isso impacta a tua relação com seus fornecedores, se você é um revendedor de alguma coisa, né? Às vezes você pode produzir e aí você tem toda uma estratégia que antecede meses a Black Friday e às vezes, se você é um revendedor de produtos de terceiros, o seu relacionamento com esses revendedores, com esses fornecedores também tem que ser muito bem estruturado. Agora, uma coisa que eu tenho reparado é que, apesar dessa data ser tipicamente uma das datas mais importantes do varejo brasileiro, existem marcas hoje que optam por não entrar de cabeça na Black Friday com uma estratégia de promoção, de desconto. Então, é importante conhecer muito bem o seu negócio, as métricas financeiras todas, porque, de repente, o melhor que você pode fazer para o seu cliente comprar mais de você, talvez não seja um desconto de preço. Às vezes pode ser uma condição de entrega que você às vezes cobrava, pode ser uma parceria estratégica com uma marca que tem um relacionamento alto com a sua, pode ser uma estratégia de marketplace num site de terceiro. É legal isso que você está falando, Eric, porque em 2017 eu criei essa cartilha, que era o nome, cartilha de Black Friday. As boas práticas, né? E lá falava assim que a Black Friday não é para promocionar o seu negócio. A Black Friday é para você ter objetivos claros. Então, como é que eu vou usar a Black Friday para adquirir novos clientes? Para fazer realmente um determinado produto, de uma determinada categoria, com uma determinada condição, num canal para atrair clientes que nunca comprou e não conhece o meu negócio. Como é que eu vou usar a Black Friday para aumentar o ticket médio do meu cliente? Como é que eu vou usar a Black Friday para fidelizar o meu cliente, para dar um presente, ali, uma oportunidade para o meu cliente que já é um cliente VIP? Como é que eu vou usar a Black Friday para reativar o cara que comprava no meu negócio e parou de comprar? Como é que eu vou usar a Black Friday para fazer uma parceria com alguma marca, para estar na licença poética de ter uma condição diferente? Esse é o Black Friday estratégico. O problema é que 99% do varejo brasileiro, pequeno e médio, promociona o negócio. Aí você vende produto com desconto que você já iria vender sem desconto. Então você queima a margem do teu negócio, a indústria não tem capacidade de repor. Então você literalmente está queimando margem. Você vende produto, às vezes, tomando prejuízo. Você no final do dia, acaba sendo fisgado pelo ego de vender muito, mas gerar um resultado ruim, corrosivo. Se você não tem um controle grande sobre as suas margens unitárias, pode ser que uma promoção... Se não estiver alinhado com a indústria para repor estoque, você fica depois sem estoque de um produto que as pessoas compram sem preço. Pô. E aí vão voltar depois da Black Friday e não vão conseguir comprar. Aí você abriu um buraco de lucratividade num volume muito maior. Então, se você tinha uma margem apertada, mas o produto vende bem, você deu um desconto, ficou com uma margem ruim, às vezes negativa, e vendeu muito mais. Então você aumentou o tamanho do seu problema. E talvez você não tenha, muito bem claro, talvez você não tenha conseguido um cliente novo sequer. Apenas aquele recorrente que já compraria de qualquer jeito. Então,
Assim, a Black Friday é uma data extremamente importante, mas ela tem que fazer parte de uma estratégia de negócio. Não pode ser, legal, chegou a Black Friday, tenho que dar um jeito de fazer uma promoção para vender mais. Né? E isso leva a gente de volta para a discussão de estratégia de dado, porque essa seria uma das informações das 5 lá que você pediu para a gente importantes. Você conhece as jornadas do teu cliente? Você conhece os dados de interoperabilidade das transações que acontecem dentro do teu negócio? Porque a partir desse conhecimento é que você consegue tirar esses insights. E sem fazer um trocadilho com varejo insight, mas já fazendo, é isso que importa. É eu entender que quando o meu cliente faz determinada coisa, isso dispara alguns outros gatilhos. Pode ser que eu foque nesses gatilhos na Black Friday para fazer com que ele compre mais ou para que outras pessoas venham, sem que eu necessariamente tenha que ficar sacrificando a margem só, toda vez. Boa. Agora vamos para o quadro, caminhando para o final desse episódio, de um bate-bola. Estão preparados? Não sei. Eu não jogo bola não, mas vamos lá. O mesmo momento bate-bola, aí eu vou fazer a pergunta, você responde a mesma pergunta. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Primeira, qual o maior obstáculo na hora de implementar inovação? Tecnologia ou a cultura das empresas? Cultura. Cultura Porque provavelmente a tecnologia é o que menos importa. Se você entender o problema, aí sim você vai entender qual que é a melhor tecnologia para resolver aquele problema com menor custo, com menor tempo de implementação. Tecnologia pela tecnologia, você vai só aumentar seu custo. Eu vou te dar uma dimensão cultural que atrapalha a inovação, que é o seguinte: inovação e fracasso são coisas que estão coladinhos assim, ó, inseparável. Para você poder conseguir inventar coisa nova, inovar, o que por regra significa dizer que ninguém nunca fez, você tem que estar disposto a fazer alguma coisa e fracassar. E as empresas culturalmente não querem fracassar, ninguém quer experimentar uma falha. E aí, se você não quer experimentar uma falha, você obtém uma empresa que não inova, porque essas duas coisas estão juntas. Então, você perguntar qual é a maior trava para a inovação é cultura, de longe. Que é o diferencial da Amazon, né? Que criou uma cultura do executivo empreendedor, que é o cara tomador de risco. Que a cultura da empresa protege o cara, ela promove o risco, né? Tem um output do risco que vocês correm lá trabalhando, e aí vocês estão, expostos a um output de vitória se você tomar um risco. Se você só vencer de 1-0, não é o que eles querem. Eles querem vencer de 4-1, 5-2. A gente tem um princípio para isso que chama bias for action, que é um viés para ação, essa coisa de fazer. E a gente fala que se você tem 70% mais ou menos dos dados que você considera importantes para tomar uma decisão, a gente quer que você tome logo a decisão. Cara, se ela for uma porta de mão dupla, que a gente chama. Tem uma frase que eu criei em 2019, logo que eu cheguei na Vetex, que eu vendi a X-Tech para a Vetex, que foi: tecnologia não foi criada para fazer gambiarra. Então eu vejo hoje muita empresa contratando pessoas que contratam tecnologia para fazer gambiarras em coisas que não viram soluções definitivas. Então, olha para o teu time, olha para as tecnologias que você está contratando, porque a maioria das empresas pode cortar 50%, 60% das ferramentas que o seu time paga, que o seu time contrata. Porque no final é muito fácil você terceirizar a culpa na tecnologia. Contratei o CRM, mas não funcionou. Contratei, mas não funcionou. Cara, normalmente não é a tecnologia que não está funcionando. Ou o teu time contratou algo que não resolve o teu problema, não é para você, não é para o teu momento, ou não está imputando a informação na tecnologia para ela cuspir a solução. Porque se a tecnologia existe, ela já existe para solucionar algo, mas ela precisa do input para poder ser o output. E você falou de inovação. Inovação é uma coisa muito característica de cultura. Você tem que estar querendo inovar. E para inovar, você tem que estar disposto a essas outras coisas. Porque a tecnologia é como você vai usar. A tecnologia está lá, é uma ferramenta. Você vai usar. Tem coisa que você vai ter que inventar a tecnologia, inclusive. A inovação faz parte disso. Eu posso fazer uma tecnologia nova. Tem duas frases que eu acho que resumem bem isso aqui, que é: para inovar, se você está criando algo novo, tem um certo risco aqui, né? Você não tem certeza que aquilo vai dar certo. Se você tem certeza que vai dar certo, você não está criando nada novo. Está arriscando mal, está arriscando pouco. Você não está fazendo nada. Não é novo. O famoso não é risco inovação. calculado, né? Para inovação não existe o risco calculado. Não, existe o risco, não tem como. E, cara, se você está pensando em relação à tecnologia em si, só vale focar nisso quando eu tenho um problema
Se eu tivesse uma tecnologia que fizesse tal coisa, eu conseguiria resolver esse problema. Beleza. Nesse caso, a tecnologia vai te ajudar. No caso de IA generativa, tem vários problemas que estão sendo resolvidos agora por causa disso. Mas a questão é, você tem esse problema hoje? Tem um problema que você diz, se eu tivesse tal tecnologia, eu conseguiria resolver? Aí sim, aí a tecnologia pode ser a resposta. Mas é porque você já conhece o problema. Então é importante conhecer o problema. Segunda, como preparar e capacitar times internos para lidar com tecnologias emergentes, como IA e automação? Como é que a Amazon hoje está treinando vocês, está treinando o time para a utilização de inteligência artificial? Recentemente vazou um vídeo do Guilherme Benchimol falando para os agentes autônomos da XP, né? Falando, um agente que não souber usar a inteligência artificial, ele está com os dias contados ali, né? Então, e acho que cada profissão, cada nível de hierarquia dentro da companhia está exposto a um nível de utilização do negócio. Né? A gente mesmo, eu, Thales Nardon, estava recentemente fazendo uma reunião realinhando alguns contratos, alguns acordos, etc., partnership, acordo societário e tal. Cara, a gente estava consultando a IA e pedindo para ela explicar algumas cláusulas para a gente, de forma, simulando situações, assim, animal. Coisas que você gastaria centenas de milhares de reais com um advogado bom para ficar traduzindo o contrato para você. Então, assim, como é que a Amazon hoje está incentivando vocês e está fazendo, vocês com as pessoas do time de vocês estão fazendo isso? Eu acho que para nós é um pouco mais orgânico isso, porque a Amazon tem hoje mais de 1.000 projetos internos usando a inteligência artificial. Isso é um dado público, a gente falou disso outro dia. Só para resolver coisa nossa, só dentro da empresa. Mas isso não é uma novidade para nós. A empresa é muito baseada em cima dessa mentalidade. Só mudou o nome, né? Só virou IA, mas já era automação, já era... Isso, e eu digo assim, também essa coisa de aprender, que é a tua pergunta, né? Como é que faz para treinar e aprender? A gente, embora a gente seja desse tamanho, a gente brinca que a gente quer ser a maior startup do mundo. A gente continua querendo ser. Então a mentalidade é muito uma mentalidade de se manter sempre aprendendo e procurando e buscando. Tem um princípio que é manter-se curioso, né? Aprender e ficar sempre curioso. Então para nós é um pouco mais orgânico, eu diria. Mas eu observo que para o mercado em geral, essas iniciativas de tornar isso tudo mais parte do negócio é um caminho bom. Fazer com que, e obviamente conseguir sponsor da liderança, exemplo, entendeu? Pegar exemplo e você tá usando e o diretor tá usando e o acionista tá usando, isso é uma coisa boa, isso é um caminho bom. Eu acho que isso é uma boa coisa. Então, se você não tem um exemplo da liderança, uma direção clara da liderança, de que é importante para a empresa utilizar IA generativa, fica só o medo. E eu não gosto muito dessa forma de pensar de que quem não fizer está perdido. Não é isso. É porque, pensa no que você acabou de me dizer, desse exemplo de vocês discutindo o contrato. A IA potencializou muito cada um de vocês naquele momento. Então, a pessoa que gastou um tempo, investiu um tempo para aprender isso, ela está se potencializando. Então, perto do par dela que não fez isso, ela tem uma performance muito melhor. Então eu não acredito tanto assim em uma grande substituição, eu acho que a discussão não está aí. A discussão está em a liderança tem que saber posicionar para a empresa que essa tecnologia tem um potencial enorme de tornar a empresa mais competitiva, mais eficiente, tem um potencial de potencializar o trabalho de cada um dos colaboradores, para que todo mundo consiga fazer mais ainda do que já faz, fazer em menos tempo, fazer com insights que talvez não soubesse, potencializado por essa tecnologia. E aí sim, talvez comparado com aqueles que não fazem, exatamente. Aí tem um grande diferencial. É claro que no fim da linha, se a gente extrapolar isso para o fim da linha, é evidente que se a tua empresa, como um organismo completo, não está fazendo isso, não está aprendendo, não está testando, não está se potencializando, alguém talvez vai fazer uma experiência para um cliente final mais legal que a sua. E aí você talvez fique para trás. Não seria nenhuma novidade também. A gente viu isso acontecer ao longo da história com várias empresas em vários segmentos diferentes. A gente tem que estar sempre inovando e se reinventando. Bom, pegando esse gancho ainda de inovação de cultura, eu queria falar da chegada dessa IA agêntica, que é essa febre, né? Essa até fábrica de startup, de agente de inteligência artificial. Cara, o que é isso para a turma? Acho que vocês estão mais por dentro. Então, assim, como é que a AWS vê essa quantidade de empresas de tecnologia que estão criando agentes especializados,
A gente agora fez o Colmeia na loja integrada também, que está ajudando muitos lojistas. Até criamos outro nome, porque a ideia é poder ser muito maior do que a loja integrada. Então, assim, a gente está ali surfando também essa oportunidade. Vocês acreditam que isso vai mudar ainda mais o jogo? Qual é a visão de vocês em relação a isso? Com certeza. Acho que eu posso falar do caso geral aqui, de repente você pega alguns exemplos. Então, e a agente, Caio, pega o seu assistente de IA preferido. Cada um de vocês em casa aí tem um preferido que você usa. Você pergunta coisas para ele, ele responde. E a agente, é quando ele consegue fazer o adicional aí. Ele toma ações sistêmicas por você. Então, por exemplo, cara, eu quero fazer... Programa para mim uma viagem para Portugal. A data é essa aqui e meu orçamento é esse. Ele vai programar a viagem para você, de repente, se você tiver der autorização, vai comprar a passagem. Porque você vai fazer um agente que sabe comprar passagem e fazer viagem. Isso é o agêntica que você falou. Porque se você pedir para comprar um ingresso de cinema, talvez ele chame outro agente que sabe comprar cinema. Então ela está coordenando pequenos agentes que fazem tarefas. Que no mundo corporativo podem estar acessando um SAP, um CRM, os seus dados de pedidos anteriores. Então, o cliente... Sabia que hoje eu tenho isso no meu chat GPT? Hoje no meu chat GPT eu já meio que tento fazer algo do tipo, né? Porque eu tenho lá o conselho de marketing digital, aí tem os caras que eu admiro, que quando eu quero consultar marketing digital, eu pergunto, o conselho o board de branding. Sim. Então é meio que isso. Quando eu quero falar de brand, eu já tenho ali uma forma de pensar que está ficando mais especialista naquilo. É isso também? Você está colocando, no contexto da tua utilização, que é uma utilização conversacional, você separou o teu tema, vamos dizer, em temas. Agora, pensa numa empresa, como uma loja ou uma fábrica e tal, que cada operação vai ter ação. Isso, é feita por uma pessoa hoje. Tipo, vai lá no estoque, verifica se tem isso para mim e já manda pro correio. Pensa na hora de eu comprar, comprei no site. Aquilo dispara uma série de ações, certo? Perfeito. Boa parte dessas ações é feita por pessoas hoje. Imagina que você vai fazer um exército de agentes de inteligência artificial que sabem fazer essas coisas todas sozinho. E eles conversam entre eles, e sabem quando entrar na fila, quando fazer e tal. É isso. Um exemplo bacana que a própria Amazon fez, tem um serviço que está em teste nos Estados Unidos, está em preview, algumas pessoas já têm acesso. Isso é muito maneiro da Amazon, né? A gente tem que destacar, né? Essa parada que vocês fazem de pôr produto para cohort, testa e depois escala. É muito maneiro. Você tem que conseguir escalar depois, né? Então, tem um serviço que chama Buy For Me. Então, imagina que você entrou no site da Amazon, você procurou alguma coisa e você não encontrou. Aí ele pergunta para você. Aí você fala, quer que eu compre para você? Possível. Quero. Então, aí um agente de IA com os conceitos da Amazon de curadoria, de qualidade. Vai comprar onde encontrar. Assim, você quer um produto específico que não tem lá. Ela tem teu cartão, ela tem teu endereço. Ela acha na internet o site de quem tem. Vai lá, está dentro do teu budget que você falou, por exemplo. Ele vai lá, compra, preenche teus dados no site do cara e manda entregar. Cara, a Amazon está criando um comprador. É como se tivesse uma assistente. Todo mundo vai ter um comprador. Pode ser que sim. Agora, a pergunta que eu acho que vale a pena para o varejista pensar é, legal. Por que ela te escolheria? Será que esse agente, ele vai ser um agente... Qual que vai ser daqui 5 anos? E ninguém sabe essa resposta. Né? O modelo que se consolidou foi... O ChatGPT, a Anthropic, a Amazon, cada fornecedor de assistente de IA vai ter um agente especializado para você? Ou será que vai ter um hub? Será que cada marca vai ter o seu? E a outra pergunta que eu tenho feito de provocação é, legal, você tem o e-commerce. Hoje uma grande parte do tráfego do seu site já não é feito por pessoas mais. Se o futuro está mostrando que vai ter cada vez mais agentes executando as compras em nome das pessoas, toda aquela parte de personalização, de parte visual, look and feel, continua sendo tão importante assim? Ou o que está por trás... Essa aí é Você está preparado para atender um agente de IA tão bem quanto você atende a pessoa? Tem que ajustar aqui. Essa é a pergunta. Essa é uma boa pergunta. Você está preparado para atender um exército de compradores que são inteligentes, que são racionais. Totalmente diferentes de todo mundo com quem você lidou. Que não vai comprar por causa da cor do teu site, por causa do banner. Exatamente. Se você colocar o banner, ele não faz diferença nenhuma. Ele tá indo
buscar alguma coisa direto específica. no teu banco de dados, sei lá, ele está fazendo uma API com o teu site. Me compra uma camiseta. Vamos mudar de assunto, que isso aí é loucura. Mas isso é uma coisa que todo varejista deveria pensar, né? Então, isso aí tu já me tirou 2 noites de sono. Vai sair um livro daqui a pouco só disso aí. Essa inflexão é diferente, hein, mano? Isso é interessante. Isso aí merece um doc. Merece. Mas a gente tem pensado bastante sobre isso com os clientes. Isso aí eu vou falar com o pessoal pra gente arrumar uns patrocínios pra fazer um doc disso aí, porque essa parada muda tudo, pô. Você fez a pergunta. Se Quem a gente vai acha comprar... que o agente quer AI, é isso. Talvez a tua loja no futuro não tenha 10 mil clientes, ela tenha 100 agentes que compre para 10 mil pessoas. 100 mil pessoas. Ou ela está preparada para atender qualquer quantidade de agentes que for lá. E se você está preparado para isso e o seu concorrente não, então talvez ele não consiga vender através de agentes e você consegue. Vou dar um gole d'água. Preciso me recompor aqui, porque isso muda a forma de marketing, de marca, de tudo. Pô. Talvez as marcas que a gente está construindo hoje, de alguns segmentos, não vão existir, porque vai ser um segmento racional, você não vai escolher pela marca. Você vai escolher pela característica técnica do produto. Eu não vou pedir uma fralda da melhor marca, eu vou pedir uma fralda vai ser a receita, vai ficar qual é o melhor material. Essas provocações elas são muito boas, porque elas obrigam a gente a pensar. O paralelo que eu faço é lá em 2003, 2004, quando começaram a aparecer os primeiros smartphones, em 2007, quando veio o primeiro iPhone, todo mundo entendeu que a forma como as pessoas interagem com tecnologia, fazem compras, tudo ia mudar. Todo mundo sabia que ia mudar, mas ninguém tinha certeza de como. A gente está num momento de inflexão parecido. Mas sabe uma coisa nisso que você falou, que você me lembrou, que há muito tempo eu não lembrava? O Fred Gelli, CEO da Tati, um dos grandes pensadores de design do Brasil, ele uma vez falou para mim no almoço, que ele falou assim, e eu acho que esse vai ser um insight e uma reflexão para todo mundo que está acompanhando esse conteúdo. Ele falou a seguinte frase para mim. Ele falou, o problema das empresas é que elas pensam muito no futuro, aonde, na verdade, se deve simular o futuro. Você tem que anteceder o futuro. É aí que está a captura de valor. Então, a Amazon com e-commerce foi isso. A Amazon com a questão de logística foi isso. Então, cara, como é que hoje no G4 eu simulo o futuro? Qual é o futuro? Como é que vai ser a mentoria? O G4 é esse sucesso. Né? Eu estou simulando o futuro. Eu sei que o cara não quer mais ficar 3 meses para aprender um assunto. Ele quer aprender em 3 dias. Uhum. Então, a partir do momento que tu começa a simular o futuro, você começa a ter chance de encontrar ele. Agora, se você só ficar pensando no futuro, você não vai conseguir tangibilizar. Você não vai saber se as pessoas realmente vão ver valor, consideram, não consideram. Você não vai entender. Então, acho que isso é muito o que você falou, do tipo assim, tá bom, essa discussão talvez esteja muito distante. Mas como é que eu simulo ela no meu negócio? Nem tá tão distante. Nem tá tão Tanto distante. É que tem bastante coisa fazendo. Do Apocalipse. Também tem bastante gente fazendo. É importante, porque a gente não tá falando isso para poder assustar ninguém. É isso, para antecipar a consciência. É para antecipar. Porque, veja, hoje, e o nosso papel, do ponto de vista técnico nisso, a gente já tem a camada para que você, se quiser criar esse mundo de agente para a tua empresa, já existe, está lá, estamos colocando, anunciamos no ano passado, estamos evoluindo a plataforma. Porque é o que a gente acredita, né? Entregar a ferramenta para que você construa aquilo que você quer construir para o teu cliente final. Já está lá, entendeu? Então já tem muitos clientes, alguns inclusive do varejo, experimentando esse negócio de agente aí. Como é que eu faço para fazer esse mundo agêntico e botando essas coisas para fazer? Imagina que o teu estoque, quando estiver terminando, o agente que cuida de estoque vai saber fazer sozinho os trâmites que precisa fazer para poder, junto com o teu forecast, que é um outro agente que sabe fazer forecast, informar para ele comprar mais coisas. É o futuro do especialista, né? Não vai ter mais porque tem um agente que faz tudo, você vai ter especialista. Um monte de agente fazendo cada um no seu pedaço, falando entre si, sendo governados de alguma maneira, e aí voltamos para o assunto da segurança. Como é que você faz para garantir que a comunicação entre esses vários agentes está segura, que os dados que estão sendo trocados entre esses montes de pequenos softwarezinhos não estão vazando da tua empresa? Aí é onde a gente sabe que a gente pode ajudar os clientes a fazer. E se você está num nicho que requer bastante especialização, que você naturalmente capturou muito dado, tem muita informação, tem muito conhecimento na cabeça das pessoas que trabalham nesse nicho específico, então, cara, você tem uma oportunidade única na sua mão de escalar esse negócio com algo que ninguém mais talvez tenha.
E você potencializar isso com esses agentes, com inteligência artificial, pode te botar num grau de diferenciação que depois é difícil de alguém alcançar. E a gente está só chutando aquilo que a gente consegue ver desse futuro, mas nem a gente consegue dizer tudo que vai ser, porque muito do que vai ser inventado por esse pessoal que está ouvindo a gente. Quando criaram o primeiro iPhone, não existia Uber, não existia... O Netflix existia, mas não tinha os aplicativos. Quantos aplicativos, quantas empresas bilionárias foram criadas por causa dessa plataforma? Centenas de bilhões de dólares. Pois é, a gente uma inovação. E é isso que eu falo. Receita é trilhões de dólares. É isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente está nesse mesmo momento de inflexão. Quantos negócios nasceram porque nasceram de um perfil do Instagram, exatamente. que só nasceu porque existia o Instagram. E naquela época, a gente sabia que o mundo ia mudar por causa da tecnologia de mobile, né, do telefone celular inteligente, do smartphone. Mas não sabia como ia mudar. A gente está num momento de inflexão. Então é importante vocês se empoderarem dessa tecnologia, estudarem, porque o como, a gente já sabe que vai mudar, mas exatamente como não. Você tem que estar preparado. Tecnologia que gera resultado é um hábito, turma. Tem que trazer pro hábito. Outro dia eu estava no evento do VTEX Day, o Mariano chegou para mim, né, meu grande mentor, eu tenho esse presente de Deus de poder ele como mentor na minha vida. Abraço pro Mariano e pro Geraldo também. E ele virou para mim e falou o seguinte, cara. Falou, onde é que tá o chat GPT no teu telefone? Aí eu olhei para ele e falei, como assim? Ele falou, é o app. Eu abri. Aqui. Ele falou, 1, 2, 4ª página. Tá usando pouco. Cara, tem coisas na vida que tu não precisa ouvir 2 vezes, né? Onde é que tá o chat GPT agora no meu telefone, Eric? Conta pra turma aí. Primeira página. Tá na barra de embaixo aqui, ó. Na barra fixada. Cara, isso fez eu usar 10 vezes mais. Então, olha como não foi ler um livro, alguém me assustar com uma informação, eu botar ele no lugar mais valioso do meu telefone, que é na aba fixa, no rodapé, na direita, que é onde teu dedão toca, fez eu usar 10 vezes, 15 vezes mais o chat GPT. Na minha vida, nas minhas coisas pessoais, tudo. Agora você transpõe isso para a empresa, né? Coloca um tempero aí de privacidade de dados, de segurança de dados corporativos, né? Que tem uma camada aí que é super importante, que todo mundo tem que lembrar. Talvez você não queira... algo para se pensar, talvez você não queira que os dados da sua empresa privados sejam usados para treinamento de modelos futuros. Você quer ter o benefício do treinamento de modelos futuros, mas que os seus dados privados sejam mantidos privados. Mas o que você falou é perfeito. Quanto mais os líderes das empresas entenderem tecnologia é hábito. É hábito, isso aqui tem que fazer parte das discussões. Né? Não é usar a qualquer custo. Né? Já vejo CEOs dizendo tem que usar para qualquer coisa. Não. Eu gosto muito de uma maneira mais estruturada. Quais são os problemas que a gente quer resolver primeiro, fazer todo mundo entender, todo mundo incorporar a tecnologia, passar a ter o hábito de usá-la no dia a dia, e aí a gente começa a resolver outros problemas, cada vez mais problemas. Tu lembra quando tu me vendeu a AWS para X-Tech? Não lembro. Tu não lembra? Não lembro. Foi tu que me vendeu, pô. É mesmo? Eu acho que foi, pô. Eu acho que... X-Tech 2000 e quanto? 2000 e... Tu me vendeu em 2015. 15, não, então não fui eu, não. Não foi você? Não. A gente se conheceu já na VTEX. Já estava na então, VTEX. Pô, você já estava na VTEX. Não, foi verdade. A gente negociou o contrato novo. Exatamente. A gente negociou levar o meu contrato para baixo do contrato da VTEX. Exatamente, isso aí. Você pegou o contrato da X-Tech e colocou lá de botei embaixo da VTEX, aí você fez o... Pegou os benefícios também que tinha do volume. É isso. Fez a regra de 3 lá para mim, para me ajudar a bater o earnout. Gente, para finalizar... Valeu a pena? Funcionou? Funcionou, então, funcionou. Não, isso aí, pô, pode me usar de garoto propaganda. Isso aí não tem igual. O resto vai te vender relacionamento, vai te dar viagens. Tu quer segurança, qualidade, tecnologia, suporte no Brasil. Ainda mais depois de vocês evoluir o billing para Brasil. Cara, assim, esquece. No brain. O cara de startup. O cara de startup hoje, o cara que tem uma empresa de tecnologia, o cara que hoje quer começar a ter controle, organizar a tecnologia da tua empresa num lugar só, é no brain, cara. E na minha opinião, não é muito assim, eu vou orçar, eu vou ver. Porque se você tomar uma decisão de tecnologia pelo bolso, você vai se ferrar. Você tem que tomar a decisão de tecnologia
pela experiência da outra companhia. E aí por aquilo que você vai conseguir fazer um corte disso aí também? Esse corte é bom. Mas você tem um ponto que é super importante, que é você tá, especialmente no âmbito do empreendedorismo das startups. A escolha que você faz nessa hora de qual é a plataforma que você vai usar para expandir o teu negócio, ela vai limitar ou não limitar onde você vai conseguir chegar. Irmão, se você não está conseguindo pagar a AWS, é porque o teu preço está errado. Essa é a lógica. E talvez, pode, eu acho que talvez tenha como discutir ajusta o teu preço, desenho, exatamente, porque assim... E o que a gente fala também, assim, muita gente começa a usar sem ter estudado muito, e são muitos serviços, a gente sabe que não é algo simples, tem uma complexidade, então também tem um time nosso inteiro para ajudar os clientes a otimizarem a forma como eles usam a AWS, para ter certeza que você está usando o mínimo necessário. Eu falo para todo mundo, eu quero que você use o máximo possível, mas nem um centavo além do necessário. Porque assim a gente garante que no longo prazo a gente tem uma relação saudável. Você tem que estar bem otimizado. Comigo direto, pô. Os especialistas de vocês iam lá na X-Tech para ajudar eu a economizar. Então, isso aí. Era uma loucura. E se você não tem alguém ajudando você a economizar porque toda empresa hoje, no final do dia só quer falar, cara, como é que eu uso mais? O cara não, ele ia lá para saber como eu ia economizar, para ele falar, cara, agora que você economizou, adiciona essa tecnologia, bota... Então, assim, era uma... a gente tem mais de 200... Cara, não é à toa que vocês são vocês, né? Mas tem mais de 200 serviços, se tem alguém aqui que tá com esse problema, pega aquele QR Code que tava no começo. Fala com a gente. Vai estar o link pode na falar lá também. Pode falar lá, cara, eu quero ajuda para otimizar minha conta. Para melhorar e otimizar minha conta. Aqui, a gente tem que fechar. Eu quero saber o seguinte agora. Agora realmente bate bola, bem rápido, bem direto. Cara, quais erros vocês viram na Black Friday? Um erro cada um. Vocês viram na Black Friday que poderia ser evitado com tecnologia básica? Cara, não se preparar para pico. Cair, site sair do ar. Site sair do ar. Gateway de pagamentos. Gateway de pagamento. Boa. Integração com gateway de pagamentos. Boa. Para o pequeno varejista que não tem AWS, não tem mega equipe, desenvolvedor, tecnologia e tal, qual é o passo simples para ele se preparar para Black Friday? Se ele tem uma plataforma de e-commerce, tipo VTEX, tipo loja integrada, eu acho que contato muito próximo com o vendor, com a equipe do fornecedor, olhar suas métricas atuais de pedidos por minuto, e se preparar para ter certeza que, cara, se eu crescer 10 vezes aqui, você está falando de um cliente menor, né? Uhum. Se eu aumentar 10 vezes o número de pedidos, eu aguento, beleza. Já bateu ali também com os seus fornecedores, você está ciente de qual é a promoção que você vai fazer, não faça loucuras, essas coisas já vão resolver a maior parte dos problemas. Eu fico com isso também. Proximidade com esses interlocutores. O fornecedor especialmente. E conferir se o cara tem AWS, exatamente. Qual é a infraestrutura por trás do cara, né? Porque o cara... Independente, tem outras boas também, mas assim, o cara é checado, assim, cara... É isso. Porra, e uma coisa que eu via muito na X-Tech, cara, e hoje em dia na VTEX, todo cliente mais profissional, eu sinto que ele tem. Ele quer entender mais qual a tecnologia. Por quê, turma? Eu explico isso para vocês aqui sem problema. No final do dia, as empresas provedoras de tecnologia, como uma VTEX, uma loja integrada, o futuro dessas empresas é dar o poder de customização para o cliente. Então, de fato, a gente rodar num formato igual a AWS é para a gente. Então, a AWS ela vai lá e ela entrega um ambiente para a gente desenvolver, personalizar, criar. Como é que a gente agora, com a tecnologia da AWS, cria um ambiente para você também fazer esse nível de... Então, meio que é esse efeito que dá essa autonomia de criação, de inovação. E assim, acho que é uma coisa que é muito legal falar, né? A gente tem essa proximidade por causa da VTEX, etc. Mas quando você tem o fornecedor da plataforma de nuvem, de dados, muito, muito próxima com o time de desenvolvimento da plataforma de e-commerce, eu acho que esse é um grande diferencial, né? Aí ele consegue tirar o máximo possível dessa plataforma com segurança, escalabilidade, etc. Acho que essa proximidade é muito importante. Então, de repente, você pode estar até usando outra plataforma, que está numa outra nuvem, não tem problema, mas garanta que existe essa proximidade entre a plataforma de nuvem e o seu fornecedor. Ele não é só mais um cliente, ele é um cara estratégico para essa plataforma. Cara, muito bom. Para a gente fechar, mensagem final para o varejista que está ouvindo a gente, o que não pode faltar na estratégia dele para os próximos 5 anos? Bom, a gente já falou bastante coisa, olha, mas tem que pensar, né? Mas eu acho que a gente tem que falar de IA generativa, IA agêntica. Isso, você
tem que entender quais são os seus problemas que quando solucionados vão aumentar muito a tua eficiência operacional, vai melhorar muito a experiência para o seu cliente e talvez serviços que hoje você não consegue prestar, experiências que você não consegue criar porque você não tinha a tecnologia que permitia fazer isso. Então, olhado de uma maneira bem estratégica, muito mais do que tem que usar porque tem que usar, quais são os principais problemas que eu resolvo hoje, do lado de eficiência operacional, do lado de experiência do cliente. E aí, para fazer isso funcionar, eu voltaria no nosso papo de dados. Se não, quem ainda não colocou uma estratégia definitiva de dados para funcionar até esse momento, já está atrasado, mas precisa começar imediatamente. Porque se você quer tirar algum benefício desse novo momento e dessa nova situação de IA, e se você não quiser ficar para trás nessa discussão de como é que vai comprar, usar agente, se você não tiver dado, nada disso vai funcionar. Essas coisas não vão inventar dado para você. Se você não tiver com dado, não adianta só ter ele guardado em algum lugar. Tem que estar organizado de forma estratégica para o teu negócio. Aí sim você vai começar a extrair valor. Do contrário... Bom, eu vou fechar então falando para vocês aqui a minha mensagem final do que eu pude aprender e como esse podcast serviu para mim como uma mentoria. Obrigado, em nome do G4, do Bora Varejo, da Vetex. Agradecer a vocês que estão aqui representando essa plataforma, essa marca, essa tecnologia da Amazon, da AWS, que realmente eu sei o quanto vocês são fechados, o quanto vocês são ali focados em fazer o mercado evoluir. E, cara, tá aqui aceitando o convite para poder compartilhar esse conhecimento com a turma é especial pra caramba para mim, que eu sei o desafio que é conseguir por causa da agenda de vocês, de todas as burocracias que uma empresa do tamanho da de vocês acaba tendo ali de forma saudável, mas que, porra, vocês estarem aqui, eu sei o quanto vocês estão se preocupando com o varejista brasileiro. Bom, o que eu aprendi aqui, galera, é que a gente tem que estudar o nosso negócio, o nosso cliente, o nosso mercado. Transformar essas informações e organizar essas informações para que a gente consiga transformar essas informações em estratégia. Que no final do dia, a verdade é que essa estratégia é você usar o presente para construir o seu futuro. Usar o presente em direção a esse futuro que é o comportamento do consumidor. No final do dia, o negócio ele existe a partir do consumo. Na sua grande maioria, né? Acho que a gente pode falar que de 1 milhão de pessoas, uma é o Steve Jobs para criar um consumo, para criar um mercado. Que mesmo assim, ele no final do dia estava prevendo, literalmente, um comportamento que a gente precisaria ter e que novas tecnologias iriam permitir que a gente tivesse, que é como hoje o Mark Zuckerberg está fazendo com óculos da Meta, por exemplo, e por aí vai. Então, fica aí a dica para você exatamente fazer isso no seu negócio. Use o cliente como fonte da estratégia e invista na tecnologia como um hábito para a tua companhia. Acho que isso vai fazer toda a diferença no resultado que você vai construir no longo prazo. Turma, reforçar para a galera QR Code na tela. Você tem a oportunidade de marcar uma reunião 1-a-1 com um especialista da AWS para ela olhar para o seu negócio e te falar como a tecnologia deles pode ajudar você a crescer. Não custa nada, então você não tem que perder essa oportunidade, tá? E a gente vai também colocar agora, no final, para quem ficou até o fim, um link para você baixar um e-book. É isso mesmo. Você achar um e-book de preparação para o teu negócio para Black Friday. Espero que vocês tenham curtido. Eric, obrigado, irmão. Alfredo, obrigado, cara. Obrigado pela parceria de longa data. E já é um prazer enorme estar com vocês aqui. Cliente antigo e cliente dos bons, hein? Cliente grande. É, demais. É maior da América Latina? A gente não pode fazer isso, né? Mas é muito grande, muito top grande. Top 3, vai. Grande. Solta o top 3, vai. Solta o top 3. Paulinho. Obrigado, Alfredo. Obrigado pelo convite, obrigado pela audiência aí, pessoal. Tamo junto. Contem com a gente. Fechado. Turma, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de seguir o nosso canal. Seguir lá, @BoraVarejo, @Alfredo Soares. Também tem o @ da AWS aqui no Brasil. E bora vender. Vamos se preparar para Black Friday. Grande momento do varejo. Espero que a gente tenha ajudado. Acho que a gente foi mais além de Black Friday. A gente falou do futuro do seu varejo, do futuro do seu negócio. Tamo junto e a gente se vê no próximo Varejo Insights aqui no Bora Varejo Podcast. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.